Meu nome é Paige Turner, tenho 29 anos e sou especialista em marketing em Colorado Springs. Durante anos, morei na casa de hóspedes dos meus pais, economizando cada centavo para realizar o sonho de ter meu próprio lar. Enquanto isso, bancava R$ 1.500 por mês da hipoteca deles, um acordo justo que me permitia viver sem aluguel. Tudo corria bem até meu irmão mais novo, Noah, aparecer com uma montanha de dívidas, resultado de festas intermináveis e apostas irresponsáveis. De repente, a pressão para salvá-lo recaiu sobre mim, enquanto ele continuava gastando sem freios. Recusei-me a ser sua salvação, mas meus pais insistiram, repetindo como um mantra: a família vem em primeiro lugar, até que uma noite, a situação explodiu. Meu pai, com o rosto vermelho de raiva, berrou: saia daqui e não volte. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Peguei minhas coisas e parti sem olhar para trás. Semanas depois, minha mãe ligou desesperada, questionando por que eu havia parado de pagar a hipoteca. Minha resposta a deixou sem palavras. Quer saber o que eu disse? Continue comigo, porque essa história está só começando. Até então, minha vida era estável. Trabalhava duro em uma agência de publicidade local, dedicando-me a campanhas de alto impacto para clientes importantes. Cada real que sobrava ia para minha poupança, enquanto eu sonhava com a chave da minha própria casa. Mas além de sustentar meu futuro, ainda arcava com parte das despesas da família, um sacrifício que fazia de bom grado. Até meu irmão aparecer com uma mochila cheia de desculpas e uma dívida que beirava o absurdo. Noah havia perdido o emprego de barman em Denver e, em vez de se virar, voltou para casa cheirando a perfume barato e com uma lista de gastos que me deixaram boquiaberta. Roupas de grife, apostas online e noitadas regando desconhecidos. Enquanto eu me matava para pagar contas, ele se gabava de uma jaqueta de couro de R$ 800, comprada com dinheiro que não tinha. Sem remorso, sem plano, apenas a certeza de que alguém, no caso eu, resolveria seus problemas. Tentei conversar com meus pais, mas eles o defendiam como sempre. Ele está passando por um momento difícil, dizia minha mãe, enquanto meu pai me olhava como se eu fosse a vilã por não abrir mão dos meus sonhos. A mensagem era clara: eu, a filha responsável, deveria salvar o filho pródigo mais uma vez. Mas dessa vez eu não cederia. O estresse começou a afetar meu trabalho. Erros bobos, distrações constantes. Minha mente estava dividida entre prazos apertados e a culpa que me jogavam. Até que um dia, entre planilhas e relatórios, recebi um extrato de cartão de crédito que não era meu. No meu nome, com meu CPF, mas com gastos que nunca fiz, R$ 5.000 em bares, sites de apostas e aluguel de carro. Meu irmão havia cruzado uma linha perigosa, e agora minha vida financeira estava em risco. Confrontei-o na cozinha, o extrato amassado na mão. Ele apenas deu de ombros: não é nada demais. Eu dou um jeito. Como se roubar minha identidade fosse um detalhe. Exigi que resolvesse, mas sua resposta foi um ataque: você é egoísta. Sempre achando que é melhor que todo mundo. Aquilo doeu, mas não me fez recuar. Isso não é sobre mim. Você cometeu um crime. Conserte ou eu tomo providências. Ele saiu resmungando, deixando para trás um silêncio pesado e uma certeza: eu não seria mais a tampa dos buracos da família. Minha paciência e meu amor tinham limite. E naquele dia, eu o alcancei. A traição afundava em mim como chumbo, meu nome e minha identidade enredados no caos que ele criará. Era pior do que eu imaginava. Naquela noite, liguei para o banco, minha voz firme apesar do pânico que apertava meu peito. A atendente confirmou: a conta havia sido aberta 3 semanas antes, vinculada aos meus dados pessoais. Expliquei que não fui eu, e eles marcaram como fraude, recomendando que congelasse meu crédito. Passei horas trancada no quarto, bloqueando minhas informações na Experian, Equifax, TransUnion. Cada clique, cada senha digitada, uma facada lembrando o quão fundo a irresponsabilidade do meu irmão havia me arrastado. Não era mais só sobre dinheiro. Era sobre o meu futuro em jogo. Se meu crédito fosse destruído, meu sonho de comprar uma casa, já sufocado pelos $1.500 que eu pagava todo mês pela hipoteca dos meus pais, poderia desaparecer de vez. No dia seguinte, senti que precisava fazê-los enxergar a gravidade da situação. Nos sentamos na sala, o ar pesado de tensão. Coloquei o extrato sobre a mesa, expliquei a fraude, os $5.000 que ele havia gasto com meu nome. Ele usou minha identidade, disse, minha voz calma, mas firme: isso pode me arruinar. Vocês precisam fazê-lo parar. O rosto da minha mãe se desfez, suas mãos se retorcendo no colo. Ele não quis fazer isso, ela murmurou, como se suas palavras pudessem apagar o crime. Ele só está passando por um momento difícil. Fiquei boquiaberta. Meu pai se inclinou para a frente, a mandíbula rígida.
Você está fazendo tempestade em copo d'água, disse. Pague e a gente resolve com ele depois. Senti como se tivesse levado um soco. Eles não estavam apenas defendendo. Estavam ignorando que ele havia me roubado, colocado minha vida financeira em risco. Vocês não estão ouvindo, minha voz subiu, cortante. Isso não é só sobre dinheiro. Ele cometeu um crime. Minha mãe balançou a cabeça, os olhos úmidos. Não fale assim do seu irmão, sussurrou, como se a verdade fosse um insulto. Meu pai me encarou, os olhos estreitos. Você tem um bom emprego, disse, frio. Dá para lidar com isso. Pare de criar caso. A injustiça queimou como ácido. Eu era quem pagava a hipoteca deles, quem mantinha a família de pé, e agora era vilã por exigir responsabilidade. Saí da sala, as mãos tremendo, o extrato ainda amassado no punho. Eles tinham escolhido ele mais uma vez. O trabalho deveria ter sido meu refúgio, mas até isso estava escapando. Meu chefe havia me entregado uma oportunidade enorme, liderar uma nova campanha publicitária para um cliente nacional. A chance de provar que estava pronta para ser estrategista sênior. O prazo era em 10 dias e eu já estava atrasada. Minha concentração, dilacerada pela bagunça em casa. Ficava até tarde no escritório, olhando para os MUCO PS, mas minha mente divagava para o extrato, para as desculpas da minha mãe, para a indiferença do meu pai. Em uma reunião, gaguejei ao responder sobre projeções de orçamento. Meus pensamentos, presos na denúncia de fraude que eu havia feito. Meu chefe levantou uma sobrancelha, e eu forcei um sorriso, prometendo resolver depois. Não podia deixar isso estragar minha chance. De volta à casa de hóspedes, as paredes pareciam se fechar. A atitude do meu irmão não era só uma traição. Era um sinal de alerta. Não podia mais viver sob o teto deles, sob as regras deles, sob a lealdade cega que tinham por ele. A casa, que já fora um passo prático rumo ao meu futuro, agora era uma armadilha. Eu havia protegido meu crédito por enquanto, mas até quando ele faria outra coisa? A recusa dos meus pais em responsabilizá-lo era um aviso. Continuariam esperando que eu consertasse os estragos dele, que sacrificasse meus planos pelos erros dele. A ideia de ficar, de deixar esse ciclo se repetir, me dava arrepios. Precisava de uma saída, mesmo que isso significasse começar do zero. Foi então que meu pai marcou a reunião de família que mudaria tudo. Entrei na sala, o estômago em nó, sentindo a tempestade se formar. Minha mãe estava no sofá, as mãos inquietas, enquanto meu irmão se espalhava na poltrona, rolando o polegar pelo celular como se nada importasse. Meu pai ficou junto à janela, o rosto duro, a luz crepuscular de Colorado Springs projetando sombras atrás dele. Temos um problema, disse, a voz baixa e cortante. As dívidas do seu irmão estão fora de controle de novo. $10.000 em apostas e compras impulsivas. Você paga paige ou sai da casa de hóspedes. As palavras me atingiram como um trem desgovernado. $10.000. Em cima do estrago que ele já havia feito com meu crédito. Minha cabeça girou, mas mantive a expressão firme. Não vou pagar pelos erros dele, disse, minha voz firme, embora minhas mãos tremessem ao lado do corpo. Já fiz demais por essa família. Meu irmão nem levantou os olhos. Continuou deslizando o dedo pela tela, indiferente. A voz da minha mãe quebrou o silêncio, suave e suplicante. Ele está tentando, Paige, disse. Só precisa de um pouco de ajuda para se reerguer. Família se sacrifica por família. Suas palavras doíram, torcendo a faca do favoritismo deles. Sacrifícios, retruquei, mais afiada do que pretendia. Eu me sacrifiquei por anos, mantendo esta casa de pé. Quando é que ele faz a parte dele? Os olhos do meu pai se estreitaram, a mandíbula tensa. Você tem um bom emprego, disse. Dá para bancar. Pare de complicar as coisas. A injustiça me consumiu como fogo. Virei-me para meu irmão que finalmente ergueu o olhar, o rosto entediado. Você está nos afundando, disse, minha voz tremendo de raiva. Gastou 10 mil em bobagens, e eu é que tenho que resolver? Ele deu de ombros, recostando-se na cadeira. Não é minha culpa se as coisas ficaram apertadas, disse, a voz pingando indiferença. Você sempre acha que é melhor que todo mundo, fazendo de conta que é perfeita. Suas palavras foram um tapa, mas não recuei. Isso não é sobre mim, esbravejei. Você cruzou um limite, e não vou limpar sua sujeira de novo. Ele revirou os olhos e voltou para o celular, me descartando como se eu fosse nada. Olhei para meu pai, buscando um resquício de razão. Ele nem está tentando, disse. Por que sou eu que tenho que pagar? Meu pai deu um passo à frente, a voz subindo. Porque você faz parte desta família, gritou. Ou você ajuda ou sai e não volta mais. O silêncio tomou conta da sala, suas palavras pesadas no ar. Minha mãe arfou, tentando segurar o braço dele, mas ele se afastou.
Meu coração batia forte, uma mistura de choque e traição me inundando. Eu esperava resistência, mas não isso, um ultimato para jogar meu futuro no lixo ou perder meu lar. Lágrimas ardiam em meus olhos, não de tristeza, mas da dor crua da escolha deles. Tinham optado por ele mais uma vez. Minha mãe tentou amenizar, a voz trêmula. Paige, por favor, disse. A gente só precisa ficar unido. Ele vai se virar. Balancei a cabeça, a garganta apertada. Vocês continuam protegendo ele, disse. Estão deixando ele nos destruir, e sou eu que pago o preço. Olhei para meu irmão, ainda colado ao celular, imune ao caos que havia causado. Você nem se importa, disse, minha voz quebrando. Ele não respondeu. Nem sequer olhou para cima. Virei as costas e saí, meus passos ecoando no chão de madeira. A casa de hóspedes parecia mais fria quando voltei, as paredes se fechando. A exigência deles, $10.000 pela irresponsabilidade dele, era um fardo que eu não podia mais carregar. Sentei na cama, a mente a mil. Minhas contribuições para a casa, os anos mantendo tudo em pé, não significavam nada para eles. Me viam como um recurso, não como uma filha. As dívidas do meu irmão, sua indiferença, a defesa cega dos meus pais. Era um ciclo que eu não quebraria morando ali. A casa de hóspedes, que já fora um abrigo prático, agora era uma prisão, me amarrando ao caos deles. Pensei no meu trabalho, na campanha publicitária que eu estava liderando, minha chance de provar meu valor. Mas como poderia me concentrar com essa bomba relógio explodindo em minha vida? Era meu. Pela primeira vez em anos, não havia sombras de dívidas alheias pairando sobre os meus pertences, nem eco dos gritos do meu pai nas paredes. Aquele cantinho apertado, com a luz do sol filtrando pelas cortinas desbotadas, valia mais do que todos os metros quadrados da casa de hóspedes que eu havia deixado para trás. Lindsay abriu uma garrafa de vinho barato, mas celebratório. Brinde à independência, ela disse, chocando seu copo de plástico contra o meu. Colin, ainda suado da mudança, levantou a sua cerveja com um sorriso. As pessoas que têm coragem de pular do barco antes que ele afunde. Suas palavras doíram um pouco porque eram verdadeiras. Eu não estava fugindo. Estava escolhendo. Me sentei no sofá-cama que seria minha cama pelos próximos meses, os dedos traçando as bordas do edredom que Lindsay havia emprestado. O peso da realidade começou a assentar, não havia volta. Não mais jantares forçados com sorrisos falsos, não mais cheques assinados com a esperança de comprar afeto. Mas também não mais a segurança ilusória de um teto garantido. Agora, cada centavo contava. Cada decisão era minha, e só minha. Abri meu notebook e revisei o orçamento pela 100ª vez. $1.000 de aluguel, metade do que eu pagava antes, mas ainda um golpe nos meus planos de compra própria. $300 de supermercado, adeus, jantares prontos da minha mãe. $200 de transporte, o carro velho ia ter que aguentar mais um ano. Sobrava pouco, mas sobrava espaço. Espaço para respirar. Espaço para errar sem ser crucificada. Espaço para finalmente crescer. Lindsay se sentou ao meu lado, roubando uma batata frita do meu prato. Você vai se arrepender amanhã? Ela perguntou baixinho. Balancei a cabeça. Não. Só lamento não ter feito isso antes. Era verdade. A dor de deixar para trás era aguda, mas a dor de ficar tinha sido uma hemorragia lenta, sorrateira. Eu escolhera a cicatriz limpa em vez da ferida que nunca sarava. Colin se despediu cedo, com um aperto no ombro e um liga se precisar. Quando a porta fechou, Lindsay e eu ficamos em silêncio por um momento, ouvindo o zumbido da geladeira e o distante som do trânsito lá embaixo. E agora? Ela perguntou. Sorri, não aquele sorriso tenso que eu usava na casa dos meus pais, mas um sorriso que doía um pouco nos cantos, de tão genuíno. Agora eu disse, fechando o notebook com um estalo, eu vivo. Aquele apartamento minúsculo no 3º andar, com a janela que rangia quando o vento batia e o cheiro permanente de café queimado, era meu. Pela primeira vez em anos, não havia contas com o nome dos meus pais na minha mesa, nem mensagens desesperadas do meu irmão pedindo só mais um empréstimo. Não havia o peso invisível de ser a tábua de salvação de uma família que se recusava a nadar sozinha. Voltei à casa de hóspedes uma última vez, só para fechar o ciclo. As paredes nuas me encaravam como testemunhas silenciosas de tudo que eu havia abandonado, não o lugar em si, mas a ilusão de que um dia eles mudariam. Por um segundo, senti algo arder no peito, não pela perda do espaço, mas pelo luto da versão de mim que ainda acreditava em salvadores. Balancei a cabeça, como se pudesse sacudir para fora os últimos resquícios dessa esperança, e me sentei à escrivaninha de madeira barata. Uma folha de papel em branco, uma caneta que tremia entre meus dedos. Mãe, pai, escrevi, e a tinta pareceu queimar o papel, estou indo embora.
Paguei $1.500 por mês da hipoteca de vocês nos últimos 2 anos, mesmo quando me disseram para sumir. Não sou mais responsável por essa família. Principalmente não pelas dívidas do meu irmão. Acabou. Cada palavra era um golpe de martelo, firme, sem espaço para negociação. Dobrei a carta com cuidado excessivo, como se estivesse manuseando uma granada, e a deixei sobre a mesa. Ao trancar a porta pela última vez, ouvi o clique da fechadura ecoar dentro de mim. Fim. No carro, com as mãos ainda trêmulas no volante, senti o peito expandir como se alguém tivesse cortado uma corda que me apertava há anos. Respirei fundo, e o ar entrou limpo, sem o gosto amargo de ressentimento. O apartamento de Lindsay não era o lar dos meus sonhos, tinha vazamentos no teto e vizinhos que brigavam às 3 da manhã, mas era meu. Pela primeira vez, cada centavo que eu ganhava seria gasto ou guardado por minha decisão. Imaginei minha conta bancária finalmente parando de sangrar por erros que não eram meus. A ideia deveria trazer alívio puro, mas entre os soluços de liberdade, uma pontada de culpa tentava se infiltrar. E se eles não conseguirem se virar? E se a casa for embora? Mas então me lembrei do meu irmão, sempre com um cigarro entre os dedos e uma desculpa na ponta da língua, enquanto nossos pais assinavam mais um cheque para tapar seus buracos. Lembrei da minha mãe com os olhos inchados de chorar, mas as mãos sempre estendidas para pegar a próxima fatura. Do meu pai, com aquele tom de voz que transformava pedidos em ordens. Você é a filha responsável, Paige. Você não pode nos deixar na mão. Eles tinham feito suas escolhas. Agora eu fizera a minha. 3 semanas depois, o celular vibrou na bancada da cozinha de Lindsay, iluminando a tela com um nome que eu havia apagado da minha vida. Paige, estamos com problemas. A mensagem da minha mãe era curta, mas carregava o peso de um desabamento. O banco está ameaçando executar a hipoteca. Por favor, liga. O café esfriava ao meu lado enquanto eu encarava o telefone, como se ele pudesse me puxar de volta para o abismo só por estar ali. Eles tinham encontrado a carta. Tinham descoberto que os $8.000 anuais que eu injetava na hipoteca haviam secado. E agora, o banco dava-lhe 30 dias para sumir de vez com a casa onde cresci. Meu estômago revirou não por remorso, mas por uma mistura estranha de pena e determinação. Eu os havia carregado nas costas por tempo demais. Quando o telefone tocou naquela noite, com o número da minha mãe piscando na tela, atendi já de pé, encostada na janela do meu novo quarto. As luzes de Colorado Springs piscando lá embaixo como promessas. Paige, precisamos de você. Sua voz estava quebrada, como sempre quando queria algo. Só mais um pouco. Só até a gente se organizar. Respirei fundo, sentindo o vidro frio da janela nas costas. Vocês me disseram para ir embora. Eu falei, calma, como se estivesse lendo um veredicto. Não sou responsável pelas escolhas de vocês. Nem pelas dele. Ela começou a suplicar, as palavras se atropelando. Seu irmão está tentando, só precisa de mais tempo. Nós vamos consertar isso, por favor, só mais alguns meses? Pare, cortei, e minha voz não tremeu. Acabou. Vocês escolheram esse caminho. Agora vivam com ele. Desliguei. O coração batia forte, mas mais leve do que em anos. Eu havia traçado uma linha na areia. E pela primeira vez, não pisaria nela. Os rumores chegaram até mim por uma prima distante. Meu irmão não havia mudado. Ainda pulava de emprego em emprego, ainda acumulava dívidas no cartão como se fossem confetes. Meus pais, antes unidos na ilusão de que família é tudo, agora se rasgavam em brigas que ecoavam pelas paredes da casa que logo não seria mais deles. Meu pai queria cortar a mesada do meu irmão de vez, minha mãe insistia em dar mais uma chance. Os gritos deles eram o som de um castelo de cartas desabando, o mesmo castelo que eu havia sustentado sozinha por tanto tempo. Enquanto isso, eu construía algo real. O apartamento de Lindsay, com seus pisos que rangiam e a geladeira que fazia barulho de motor a jato, era mais lar do que qualquer canto daquela casa jamais fora. No trabalho, me joguei de cabeça na campanha publicitária que poderia definir minha carreira. Noites em claro, slides refeitos até os olhos ardarem, e a apresentação final que me deixou com as palmas das mãos úmidas de nervosismo. Quando o cliente aprovou tudo sem pestanejar, minha chefe me chamou em sua sala com um sorriso que eu nunca vira antes. Você é nossa nova estrategista sênior, disse ela, e as palavras soaram como uma chave girando em uma fechadura nova. O aumento no salário não era apenas dinheiro, era a prova de que sem o peso deles nas costas eu podia voar. Saí do escritório com o peito inflado como se tivesse engolido o sol. Não falei com eles desde aquele telefonema. Bloqueei os números não por ódio, mas por sobrevivência. Cada mensagem, cada ligação era um anzol tentando me arrastar de volta para águas turvas.
Lindsay me lembrava disso toda vez que eu hesitava. Você está florescendo. Não deixe eles te afogar de novo. Colin, com seu jeito pragmático, apenas ergueu a mão para um high five quando soube da promoção. Era para ser seu desde sempre, disse ele, como se fosse óbvio. Hoje, olhando para trás, vejo a lição escancarada. Por limites não é egoísmo. É oxigênio. Minha família me treinou para acreditar que amor era sinônimo de sacrifício sem fim. Mas amor verdadeiro não exige que você se anule. Eles escolheram o caminho da omissão, da complacência com as falhas do meu irmão, da cegueira diante dos meus esforços. Agora colhem o que plantaram, a casa prestes a ser tomada, as contas se acumulando, as brigas que corroem o que restava da união deles. Não sinto alegria por isso. Sinto, sim, uma estranha paz. Porque pela primeira vez minha vida é minha. Imperfeita, cheia de contas para pagar e noites de pizza barata no chão da sala, mas construída com minhas próprias mãos. Não preciso da aprovação deles para saber que valho mais do que o papel de salvadora que me impuseram. Para quem acompanhou essa jornada até aqui, obrigada por testemunhar. Não é fácil cortar laços, mesmo quando eles nos estrangulam. Mas às vezes é a única maneira de respirar de novo. E você? Já teve que escolher entre a paz própria e as expectativas alheias? O que faria no meu lugar?